श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गौवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरवती भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashyad Manaso Mahasadam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttama Sloka Jaso Anugihate Tadeva Ramyam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashyad Manaso Mahasavam Tadeva Sokarnava Sosanam Nimam Jaduttama Sloka Jaso Anugihate. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que a verdade absoluta, para a qual toda a minha vida é dedicada, com certeza ela pode vir me proteger se alguém quiser me atacar. É algo muito natural que as pessoas, num estado condicionado, ataquem aqueles que estão pronunciando a verdade absoluta. O mesmo caso vocês podem encontrar na vida de Prahlada Maharaj, no passatempo de Prahlada Maharaj, de Ramanujacharya, todos eles viveram a mesma coisa. Então, Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse: a minha vida está totalmente, completamente dedicada. Se ela estiver dedicada 100% aos pés de lótus da verdade absoluta, com certeza a verdade absoluta descerá a este mundo em forma personificada para me ajudar. Se alguém quiser me atacar ou me criticar, esse é Siddhanta Vichar. Isso é uma verdade filosófica. Ninguém pode fazer nada. A verdade absoluta pode dar proteção absoluta. Nós devemos ter uma fé firme neste fato. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: se eu deixar o Shrautapanta, o fluxo da verdade eterna, simplesmente porque as pessoas não vão se inscrever no meu canal ou me atacar, e eu não vou ser popular, então com certeza eu vou aceitar Ashrautapanta, o fluxo contaminado da filosofia. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: se eu deixar o Shrautapanta, o fluxo da verdade absoluta, simplesmente porque as pessoas não vão se inscrever, me escolher, eu não vou ser popular, ou nada como isso, nada do gênero, então eu estarei escolhendo Ashrautapanta. Eu devo, na verdade, seguir o Shrautapanta verdadeiro de maneira absoluta, totalmente. Exatamente. Exatamente. Sem nenhum tipo de compromisso. Sem nenhum tipo de compromisso. Prabhupada costuma dizer. E no caminho de Shuddha Bhakti, não pode haver nenhum processo de reconciliação. Não pode haver. Então, se eu for pregar sobre a guia do Prabhupada, Bhaktisiddhanta original, então a pregação pode ser feita. Caso contrário, se eu estiver desviado do caminho que o Prabhupada original nos deixou, o caminho do Shrautapanta, e eu tomar o risco de ir ao inferno com todos os meus seguidores, nenhum sábio poderá me salvar se eu fizer dessa maneira. Bhaktivinoda Thakur explicou isso e no Shastra também está confirmado. Eu com certeza iria para o inferno com todos os meus seguidores se eu deixasse de seguir a verdade absoluta. Nenhum sábio, nenhum poder neste mundo poderia me salvar. Muitas vezes eu disse: este é o Siddhanta Vichar de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E o que quer que nós recebemos um mantra ou as verdades filosóficas, exatamente, nós não temos o direito de manipular o Siddhanta. Na verdade, no momento presente, se as pessoas me perguntam qual é o maior de todos os problemas, isto é, que as pessoas estão em confusão, as pessoas inocentes não podem entender o que é genuíno e o que é falso. E esse é o problema principal. Esse é um grande problema. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer que se eu manipular, mudar alguma coisa no Siddhanta, nos mantras ou em tudo isso, então eu estarei arriscando
algo imenso. Estarei criando um problema gigantesco. Mas se eu repetir exatamente o que o Guru Pada Padma disse, o que eu recebi no caminho do Shrautapanta, então eu não preciso me preocupar. Todas as responsabilidades vão diretamente aos pés de lótus do Guru Pada Padma e de Bhagavan, de Nityananda Balarama. Um sadhu é o símbolo da verdade absoluta, não uma coisa intermediária. O sadhu deve ser o símbolo da verdade absoluta. Alguém do Brasil quis me dizer: Maharaj, posso pedir perdão? Posso falar assim? Sim, você pode se desculpar. Por quê? Você pode pedir desculpas por falar a verdade absoluta. Você deve pedir perdão por falar a verdade absoluta, porque no presente as pessoas estão habituadas ao contrário. Não é culpa delas. Na veia delas, no sangue delas, corre. Eles acreditam que a verdade absoluta seja falsa. Então, geração após geração, eles vão transmitir o fluxo da falsidade. E essa é a resolução dos condicionados, dos tolos, mas a resolução de Prabhupada é o contrário, deixar a lâmpada acesa do conhecimento eterno. Então, hoje nós sabemos que começou o Satya Yuga. Satya Yuga significa, hoje é Akshaya Tritiya. Satya Yuga está começando no dia de hoje. Satya Yuga começou no dia de hoje. Então, depois de Satya Yuga, nós temos Treta, Dwapara, Kali e de novo Satya Yuga. Esse é um processo que ocorre ciclicamente. E de qualquer maneira, então, hoje é o Akshaya Tritiya. Akshaya significa aquilo que você fizer hoje nunca será destruído. Ele existirá na sua vida para sempre. Esse é o Akshaya Tritiya. Então, hoje, nós sabemos que nosso Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj inaugurou o seu templo no dia de hoje. E eu vou mencionar isso mais adiante. Então, em primeiro lugar, Prabhupada disse, por que foi chamado Satya Yuga? Porque aqueles que costumavam nascer em Satya Yuga, todos eles alcançavam o sucesso na vida espiritual. Era mais fácil nessa era. Existia uma incrível quantidade de pureza. Certo, existia também falsidade ou impureza, porque o contraste precisa existir. Se existe um ladrão, existe a polícia. Esse contraste existe no mundo material. Mas em Satya Yuga, isso significa que se você nascesse em Satya Yuga, você alcançaria o sucesso espiritual. Então está escrito no Shastra, então este mantra diz que em Treta Yuga e em Satya Yuga existia um sistema de meditação. Porque as pessoas costumavam a viver 100.000 anos. Então eles podiam gastar 10.000 anos meditando, ou até mais. Ou de alguma forma, meditar durante muito tempo. Então, através dessa meditação, o que era possível receber o objeto da nossa adoração, o Senhor Supremo, o que era possível através da meditação em Satya Yuga, era possível receber em Treta Yuga através do Yagya, através do sacrifício, do sacrifício do fogo. Então, em Dwapara Yuga, o mesmo objeto, o mesmo objetivo era possível através do Archana, da adoração à deidade. Mas em Kali Yuga, simplesmente através do Nama Sankirtana, do canto dos santos nomes do Senhor.
Dapore tat paricharjayam. Dapore. Or kalau tat harikirtana. Kalau tat harikirtana. Prabhupada disse, isso não significa que o Harinama Sankirtana não seja efetivo em Satya Yuga. Prabhupada disse, sim, existe essa prescrição específica para Kali Yuga, mas isso não significa que o Harinama Sankirtana não fosse efetivo em Satya Yuga, em Treta Yuga, em Dwapara Yuga. Não. O tempo todo, os santos nomes têm o mesmo poder. E de acordo com o tempo e circunstâncias, a qualquer momento, o Harinama Sankirtana pode nos dar o sucesso se houver humildade e pureza. O canto dos santos nomes sem pureza você não consegue fazer. São uma coisa relacionada à outra, como numa equação matemática. Se A é igual a B, B é igual a C. Então, A é igual a C. Prabhupada disse que em Satya Yuga, em Treta Yuga e Dwapara Yuga, todas as yugas, todas as eras, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, o Harinama Sankirtana pode alcançar o sucesso da vida espiritual se você estiver fazendo Anukirtana. Por que eu falo sobre isso, sobre Anukirtana? Porque a Anugati, a rendição e a humildade têm que estar presentes. Anukirtana, isso significa um kirtana como um servo, não o canto de um sarragia que canta Hare Krishna, não. Anukirtana significa sob a guia de um Vaishnava puro, e você vai alcançar o sucesso. Não existe dúvida nisso. Não existe dúvida, 100%. Então, Harinama Sankirtana, sobre o Harinama Sankirtana, Tulasidas Maharaj disse: Nama Sankirtan Kalau Param Upay. Mahaprabhu diz para quem? Rai Ramananda. Nama Sankirtana Kalau Param Upay. É por isso que Prabhupada vai dizer Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. É por isso que Prabhupada formula este mantra. Então, muitas vezes no Harikatha ou quando eu escrevo, as pessoas não conseguem entender o que eu quero dizer. As pessoas me entendem mal. Hoje é a inauguração, a cerimônia de inauguração, a função anual do Akshaya Tritiya. No dia em que a Devananda Gaudiya Math foi estabelecida, as deidades e tudo mais deste grande templo. Então eu gostaria de falar, apontar para uma questão. Parampujapada Srila Keshava Goswami Maharaj costumava seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira absoluta, totalmente. Todo o seu Siddhanta Vichar, toda a sua maneira de falar, tudo. Mas Srila Vamana Goswami Maharaj, seu discípulo, nós agora estamos falando de maneira entusiasmada sobre ele, com muito entusiasmo. Keshavadrita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hare. Isso é um verso que foi escrito por Jayadeva, mas nós falamos isso com um humor fresco, porque é real. É como se Srila Keshava Goswami Maharaj tivesse tomado a forma de Vamana Goswami Maharaj para proteger o Siddhanta Vichar. Em sua vida inteira, se você procurar algum defeito em Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ou Bhaktivedanta Vamana Maharaj, você não pode encontrar. A vida inteira pode procurar, você poderia procurar, você não poderia fazer uma pesquisa. A palavra pesquisa em Bengali é Gobeshana, tanto em Bengali quanto em sânscrito, mas em inglês a tradução é research. Gobeshana é muito mais científico, significa em sânscrito, se você souber, se você dividir a palavra, a gramática sânscrita, o sânscrito Vyakaran. Go mais Eshana. Go mais Eshana.
What O que means? significa? Go means all my sense. Go são os órgãos dos sentidos. Eshana Eshana means searching. significa busca. So the Sanskrit is so Então, o scientific sânscrito é language, uma língua muito específica, muito científica. but in other language Em you outras línguas você não consegue encontrar esse significado evidente dentro das raízes das by the palavras. application of Então, your sense organ, aplicando and seus mind is órgãos also 11th number dos sense. sentidos e a mente, que é o 11º So by the órgão help do of your sentido, sense organ com a and ajuda mind, dos órgãos dos you are sentidos e da trying mente, to você vai search tentar out buscar that absolute a verdade truth, absoluta, which is impossible. o que é impossível. Infinity period, Por if tempo you go on infinito, se você searching, procurar, você não vai conseguir encontrar, because it's not the pursuit. porque esse não é o processo. Yatu vacha nivartanti aprappa manusasa. É necessário You can come out failure. tomar abrigo no grande santo. Você vai falhar se você tentar com sua própria inteligência, com seus próprios sentidos, Only the com sua procedure is própria that mente. O único you will have to processo é find out that encontrar um exaltado Sadguru realization. Vaishnava com realização em seu coração, que possa falar. And by serving, E ao servi-lo, you can, by serving him, ao not servi-lo, by, I can não serve servir a him. você mesmo sentado como um rei no trono, não. Tadvidhi panipadena parivestana sevaya upadikshanti de jnanam jnanina sattvadushi. This way you can Dessa maneira, você vai ficar sabendo. cannot. Ou caso contrário, não. So, Vaman Você Goswami vai ficar sabendo da verdade absoluta. after Então, that, Vamana Maharaj seguiu isso dessa maneira e so many nós changes come. descobrimos que, porém, depois dele, muitas mudanças se When they manifestaram. left Prabhupada, after the Também road, quando I'm speaking as loud. pessoas na Gaudiya Mission, quando deixaram Prabhupada, muitas mudanças eles fizeram. Tudo se modificou. Tente entender se um acharya é kapat, se ele é um trapaceiro ou não. Esse é o processo. Você vai seguir, se ele segue o Siddhanta Vichara de Gurudeva de Prabhupada, ou se isso é o acharya deles, ou se eles estão fazendo isso. Não é se eles falam de maneira doce, ah, que maravilha. Esse não é o método. Ah, mas aonde eu posso ir para explicar isso? Essa é a condição atual. Centenas de milhares de pessoas cometem suicídio espiritual, oferecendo a vida aos pés de lótus dos trapaceiros. Pregadores trapaceiros, trapaceiros pregadores. Hoje em dia, uma coisa está quase se tornando sinônimo da outra. O que é a pregação é a trapaça, o que é a trapaça é a pregação hoje em dia. É claro, eu não estou falando de todos, claro, eu peço perdão se alguém entendeu dessa maneira. Então, até Vamana Goswami Maharaj não houve nenhuma modificação no que Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj explicou. Mas depois dele, as mudanças começaram. E o que fazer? Eu não tenho inimizade com ninguém. Eu estou sentado aqui no Vyasasana não para pronunciar mentiras. Por pronunciar a verdade absoluta, eu peço perdão. Isso eu posso fazer. Mas qual é o ponto? Mais tarde, um outro acharya se manifestou. Ele me amava muito. Ele é uma história separada, mas depois dele, um outro acharya veio. Ele era uma pessoa culta. E depois um milagre. Como e quando, ninguém sabe. Eles jogaram aquele acharya embora. Houve um Siddhanta Vichara que eu estou explicando e as pessoas me entendem mal. E de repente eles fizeram um outro sucessivo acharya. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eu me pergunto, como da noite para o dia eles trocaram de acharya? Eu não disse que o acharya que foi jogado fora, que ele tivesse assim, que ele fosse Tulasipatra, que ele fosse totalmente limpo. Eu não estou dizendo isso. O acharya que foi jogado fora e um outro acharya foi feito, da noite para o dia. Eu não estou dizendo que o acharya precedente fosse muito limpo, muito perfeito. Não, eu não disse isso. Muitas vezes eu gostaria de ter dado conselhos para ele. Você não pode nem levar uma fotografia de uma mulher para o seu quarto, um sannyasi. Se você fez isso, talvez você possa ter feito isso de maneira errada. Uma mata de 5 anos atrás, por exemplo, durante o corona ou um pouco antes, um pouco depois, eu não me lembro. Então, uma esposa e o marido estavam atravessando o rio. Eles correram na minha direção. Eles eram discípulos de Bhakti Balabatrita Goswami Maharaj e começaram a rolar no chão. Nós estamos ouvindo o Sr. Harikata Maharaj. Você pode pronunciar Chaitanya Vani. Então, essa Mataji é como se fosse minha filha. Ela disse,
posso tirar uma foto com você? Eu falei, não, você não pode. Eu respondi, não, Maharaj, não. As pessoas podem me julgar, as pessoas podem achar que eu me aproximei de você. Então, eu explico as coisas para esclarecer esses pontos, porque muitas pessoas me entendem mal. Eu esclareci isso também, eu vou esclarecer isso também no Katha em Bengali hoje. Uma vez, eu estava fazendo serviço de computador em Kalna. Talvez este homem que estava lá, ele esteja ouvindo esse Harikatha. Um dia uma chuva torrencial começou, tudo ficou escuro e eu continuei fazendo o seva de computador. Ele falou, Maharaj, você espera aqui 15, 20 minutos, eu vou até a escola para trazer meu filho para cá. Eu disse, ok, mas eu vou ter que ir embora. Eu respondi, por quê? Porque ninguém vai estar aqui. Então, ninguém está aqui. Só minha esposa está lá embaixo. Ele falou, ok, ela está no andar de baixo. Não, eu não posso ficar aqui nessa casa. Eu respondi, disse Maharaj. Minha esposa está no andar de baixo, qual é o problema? Não, eu não posso ficar aqui. Se você for levar seu filho da escola, buscar seu filho da escola, eu vou ter que sair daqui. Ou você pode mandar a sua esposa para buscá-lo. Senão, vai haver alguém que pode me acusar de alguma coisa de ter ficado sozinho com a sua esposa na sua casa. Então, eu não posso aceitar isso, respondeu Shambhava para esse senhor. Essas são as regras estritas. Eu não estou dizendo que o acharya precedente desta Devananda Gaudiya Math fosse perfeito. Eu ouvi algumas coisas e sei algumas coisas. Mas eu não vou criticá-lo. Porém, a maneira, uma estranha maneira como eles o substituíram, de um processo estranhíssimo, da noite para o dia, você faz um acharya? Como assim? Isso, ok, havia um problema, mas da noite para o dia, sem pensar, sem de repente jogaram fora um e trouxeram outro, e as pessoas ficaram em dúvida. Muito bem, mas eu não quero criticar. Satya Yuga começou hoje. E o que isso significa? Nós temos que tomar muito cuidado, pois Satya Yuga, você não pode pronunciar mentiras no momento em que Satya Yuga começa. Sim, Hiranyaksha e Hiranyakashipu sempre podem pronunciar mentiras, porque o background deles, a base deles é totalmente falsa. Se a vida de um homem desde o início, desde o começo da sua vida, se ela está baseada numa falsidade original, então tudo será falso e o prédio irá colapsar. Nós não temos como evitar isso. Então esse ponto será esclarecido. Por que você suportou aquele acharya? Eu não estou suportando ninguém, eu não estou sustentando ninguém. Eu digo, esperem, observem. Um professor veio e falou sobre isso comigo. Por que eles fizeram outro acharya? Eu respondi, olha, alguém tem que interpretar o papel do acharya. Eles disseram, não, não é assim, eu respondi. Não. Se não tem um acharya, não posso falar para você, olha, vem aqui e você vire acharya. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou isso. Se não tiver um acharya, ok. Se não tem ninguém qualificado como acharya, vamos esperar e ver. Pela misericórdia do Senhor Supremo, quando o acharya se manifestar, você o chama. Mas você não pode improvisar um acharya. Prabhupada já disse isso, não existe acharya colocado por eleição ou por seleção. E hoje muitas pessoas querem votar. Eles fazem grupos, partidos, gangues. Ah, você vai votar em mim. Eu vou fazer. Então eu posso iludir Gurudeva. Ele está velho. Então, Maharaj, esse homem deve ser nosso membro do GBC, do Conselho Diretivo. Ok, como você quiser. Então, de maneira muito tática, ele aumentou o número de demônios nesse corpo diretivo para que todos votassem nele. Eles pensam que a gente não entende. Eles pensam que o Guru é tolo, que o Gurudeva seja tolo. Você quer pular no fogo do inferno? Faça como você quiser. O Guru queria proteger você, não era culpa dele. Então, dessa maneira, Prabhupada muitas vezes quis dizer, esse não é o processo. Através de uma eleição, de uma seleção, você não pode escolher um acharya. Mas, Maharaj, alguém precisa ter um acharya? Não, não é assim. Você deve esperar. Nós podemos seguir o ideal dos acharyas precedentes e continuar cantando o Sankirtana, Harikirtana.
Não existe uma regra que nos force, quando um acharya se vai, um outro acharya tem que estar imediatamente sentado ali. Não é assim. Quem disse que é assim? Me diga onde está alguma evidência de escritura dizendo que quando um acharya se vai, um outro deve estar imediatamente ali. Não. A gente tem que fazer um acharya, mas as pessoas perguntam. Muito bem, eu escrevi um artigo muito bem escrito. Eu escrevi incontáveis artigos, um especialmente sobre a pena de Guru Giri. A pena que recai sobre aqueles que querem interpretar o papel de Guru. Você pode fazer que um tolo e colocá-lo num trono e jogar leite e iogurte e ghee em cima dele para ele virar um acharya? Você acha que é assim? Só fazendo uma abhisheka? Eu penso que você não está nem na categoria da cultura védica. E eu digo isso sabendo que ninguém pode contrastar o que eu estou falando agora. Não existe autoridade que possa contrastar. Tal pessoa que acredita que você possa fazer isso, não está nem no âmbito da cultura védica. Védico, vocês repetem, mas que védico você está seguindo? Essa é a condição. Então o mundo inteiro pode morrer. O único processo, se Balarama destruir tudo, de alguma maneira, um terremoto, um tsunami, de alguma maneira, e todas as pessoas poderão ser guiadas de maneira apropriada. Esse é o arranjo de Nityananda. Eles têm tanto poder que podem fazer o que quiserem. Eles pensam que podem fazer o que quiserem porque têm dinheiro e poder. Dinheiro hoje em dia é mais doce que o mel. Isso é o que as pessoas pensam. Então, o acharya não pode ser selecionado ou eleito. Madhavendra Puripada não queria se tornar um acharya. Ishvara Puripada não queria se tornar um acharya. Bhaktivinoda Thakur nunca quis. Nem Bhaktisiddhanta queria. Nem meu Guru Padapadma nunca. O sintoma de um Sadguru real, o Sadguru Vaishnava, é aquele que nunca quer se tornar um acharya. Eu também, com meu juramento tocando os objetos sagrados, eu nunca quis me tornar um acharya. Eu nunca quis me tornar nem guru. Eu nunca quis me tornar guru. Eu nunca quis me tornar guru. Eu nunca quis me tornar guru. Porque eu queria me tornar um verdadeiro discípulo. Esse é o Siddhanta. Prabhupada diz, você não pode agir como um acharya nessa condição. Mas isso não significa que ninguém pode agir como um acharya. Eu penso que você precisa subir nessa plataforma para liberar as pessoas. Sem alcançar a plataforma que pode liberar as pessoas, o que adianta você ficar falando blá, 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 blá? Quem é o tolo que vai te ouvir? Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, eu não estou dizendo que você nunca pode agir como um acharya. Nessa condição condicionada, você não pode agir como um acharya. Você não pode expressar o desejo de agir como um acharya. Isso é proibido por uma alma condicionada. Mas isso não significa que uma pessoa que alcança esse nível tem que ficar sempre escondida. Você tem que subir naquele nível. Eu não estou querendo dizer que você sempre tem que estar no seu nível baixo. Você tem que subir lá em cima no nível do acharya e jogar fora longe o falso ego daqueles falsos acharyas. Você precisa subir em cima dessa plataforma e jogar longe o falso ego dos acharyas. Nós teremos que nos tornar acharyas. Caso contrário, a lâmpada não poderá brilhar. De qualquer forma, esse não é o Siddhanta. Então, o nosso Madhavendra Puripada. Hoje, eu posso tocar esse ponto sobre o Ramayana. Se a gente tiver, nós temos tempo, eu vou tocar esse ponto também. Então, Madhavendra Puripada, ele era um grandioso devoto elevadíssimo. Ele é a encarnação de uma árvore de desejos de Golokdama. Ele é uma árvore dos desejos em Golokdama. Então,
Quando ele olhava para as nuvens escuras, ele desmaiava e pensava em Krishna. Somente por olhar as nuvens carregadas da chuva. Então, entendo, eu não preciso falar mais do que isso. Através do seu amor gigantesco, ele sempre quis servir o Senhor Supremo a vida inteira através do Nama Sankirtana. Mesmo sem perguntar, sem pedir prashada, ele não pedia nem leite. Ele não pedia leite nem nada para as pessoas. Se as pessoas dessem leite para ele sem perguntar, ele aceitava. Ele oferecia e honrava. Então esse Madhavendra Puripada se tornou o guru de todas as pessoas que tomaram abrigo nele. E não somente isso, 10.000 gomatas foram dadas para ele em doação. 10.000 gomatas, vacas sagradas. E ele, quando ele instalou aquele famoso templo em cima de Govardhana, então ele liberou todos os Vrajavasis, tirou eles ele tirou essa deidade de Krishna de dentro do chão, da floresta, e ele fez um Abhisheka, porque essa deidade já tinha sido instalada muito tempo atrás. Então ele fez um Abhisheka e um festival, um Anukut. Muitos alimentos foram oferecidos para a deidade. Mas a coisa principal que precisa ser dita é que ele é o Niskinchana número 1. Ele é o Niskinchana número 1. Mas ele, mesmo assim, ele foi forçado a agir como um acharya. Foi forçado a receber em doação 10.000 vacas, templos e muita pratista. Mas esse mesmo Madhavendra Puri queria ir embora, queria fugir de tudo isso. Então nós vamos falar sobre como começou o Chandan Yatra também. Eu vou chegar nesse ponto. Então, ele começou a fazer o seva de Srinarji Gopal. Então, ele pediu, Gopala pediu para ele, meu corpo está queimando, você pode procurar, por favor, polpa de sândalo para colocar no meu corpo junto com cânfora? E aí eu vou me sentir tranquilo. Então, Madhavendra Puripad chamou 2 dos seus discípulos nesse seva para adorar a deidade, e ele pessoalmente foi mendigar por essa polpa de sândalo, sem um tostão no bolso. Então ele foi até onde havia, no sul da Índia, onde havia esse sândalo. E ele queria ir para Jagannatha Puri, porque muitos pandas muito ricos estavam lá, e o rei era muito misericordioso. Se ele explicasse o que aconteceu, eles poderiam ajudar. Mas ele não tinha um tostão, nem uma moeda no bolso. Então, uma vez ele chegou num lugar chamado Baleshvara, e lá ocorre o passatempo de Kirachora Gopinatha. Eu não vou contar esse passatempo novamente. O Gopinatha que rouba o arroz doce para ele. Então, eles ofereceram 12 potes de arroz doce para a deidade. Eles ainda fazem isso até hoje. Eles oferecem para Gopinatha. Então, Madhavendra Puri assistiu o Arati. Ele pensou, se eu soubesse o sabor desse Kira, talvez eu conseguisse arranjar a mesma boga para o meu Srinarji. Oh, meu Deus, eu sou tão guloso, eu sou tão ávido, eu não deveria ter pensado nisso. Oh, Senhor, me perdoe. Ele pensou, me desculpe, eu não quero experimentar esse Kir, não. Ele tinha pensado numa gota, mas mesmo assim ele pediu perdão. Ele tinha tido esse desejo para decodificar a receita. Então, mas Gopinatha veio em sonho para o Pujari. Veja, meu devoto, quando o templo estava fechado de noite, a deidade se manifestou para o Pujari. Eu guardei um pote de arroz doce atrás do meu manto. Vá lá, pegue está atrás de mim no altar. Pegue o pote e leve para Madhavendra Puri. Ele saiu no meio da noite. Quem é Madhavendra Puri? Por você, Gopinatha roubou o arroz doce, você é tão afortunado. E ele falou, meu nome é Madhavendra Puri. E o Pujari
prestou reverências e deu para ele o Kira. E Madhavendra Puri colocou uma gota de Kira na boca e ele começou a chorar. Oh, Senhor, você se deu o trabalho de roubar arroz doce para mim. Então, depois desse Kira, ele comeu tudo e depois ele fez o pote, pulverizou o pote de barro e todos os dias ele colocava um pedacinho daquela argila na boca e entrava em êxtase, Krishna Prema. Mas ele decidiu fugir daquele lugar, porque quando a notícia se espalhasse que Gopinath havia roubado Kira para mim, é melhor eu sair daqui. Então, às 3 da manhã ele saiu e foi embora. Cadê o devoto? Foi embora. E depois disso ele foi até Puri. E lá ele recebeu um sucesso para recolher esse sândalo, a cânfora. Mas ele era um homem velho, como ele poderia carregar tanta madeira de sândalo? É um feixe pesado, ele colocou nas costas. Ah, sim, eu posso carregar. Quanta energia! O amor pelo Senhor Supremo não nos deixa sentir cansado, essa é a coisa principal. Então ele começou a caminhar segurando aquele pesado feixe de madeira. E os devotos talvez tentaram ajudá-lo, então ele finalmente chegou até Kirachora Gopinatha. E de novo o Senhor se manifestou para ele: você não pode carregar isso até Vrindavana. Então por que você não dá isso para mim? É o mesmo corpo, você acredita em mim, não? O seu Gopala e eu somos o mesmo, somos Krishna. Então deixe aqui esse sândalo. Então ele foi até o Pujari e disse: este é o caso. Ah, não, sem problemas, a gente pode passar o sândalo nele. Então Madhavendra disse: você pode colocar 2 homens para esfregar a madeira e criar a pasta de sândalo. Eu posso pagar um salário para ele, mas ele não tinha um tostão. Eu posso pagar um salário para eles. Todos os dias, até o último momento, eles colocaram essa pasta de sândalo no corpo de Kirachora Gopinatha. Então, nesse dia, em Jagannatha Puri, também ocorre Vijay Vigraha de Jagannatha Baladevi Subhadra. E eles vão brincar na água, dentro de um barco. Jagannatha desfruta dessa maneira. Muito bem, isso aconteceu dessa maneira. Então, por que o Senhor Supremo, Bhagavan, e seus devotos, às vezes, se comportam de maneira estranha? Mesmo se você for ler o Shastra, você não encontra a resposta. Como, por exemplo, nosso Ramanujacharya. Ramanuja foi até Puri. E ele observou esse sistema de Ramanuja. A Tilaka de Jagannatha também era como a Tilaka de Ramanuja. Ele pensou: eu posso fazer algumas mudanças no Seva. Dessa maneira ele pensou. Mas de noite, com a cama dele, ele foi jogado no Kurmachala, no sul da Índia, de noite. Ele estava dormindo. Quando ele acordou, ele falou: nossa, minha cama está em Kurmachala, em outra cidade. Centenas de milhares de quilômetros de carro você levaria. Você precisa pegar um bilhete de trem com ar-condicionado para chegar lá. Mas sem nada, sem ter se pagado nada, ele foi transportado até Kurmachala. Por quê? Jagannatha disse: é minha responsabilidade. Quem é você? Eu ponho a tilaka que eu quiser, mas é você que vai decidir. Mas Jagannatha disse para ele: qual foi o problema de Pundarika Vindyanidhi, por exemplo? Ele pensou: essa roupa não foi lavada. Então Jagannatha foi lá e deu um tapa na cara dele. Ele tomou 2 tapas, um de Balarama, outro de Krishna. De manhã ele estava com as bochechas vermelhas. Porque Jagannatha havia determinado que as roupas que eram oferecidas para ele não eram lavadas. Então, ninguém pode dar palpite na maneira como Krishna quer ser servido. Então, você pode me perguntar qual é a evidência das escrituras. Ramanujacharya, por exemplo, tente entender. Aquilo que Ramanujacharya quis dizer, o que ele quis fazer,
Isso é uma análise das escrituras. Mas o que os pandas fazem não está escrito no Shastra. E onde está escrito no Shastra? Me mostre. Entende? Você pode se perguntar, não? Você pode perguntar. Você se pergunta porque você é tolo. Você faz essa pergunta porque você é tolo. Dessa maneira eu posso mostrar para você incontáveis evidências, na base das quais eu poderia provar para você que sempre, nem sempre você pode ver uma evidência no Shastra. Às vezes, o costume é seguir as ordens de Jagannatha pessoais. Então, você desafia, onde está escrito que tem que ser assim? Se eu perguntar para você, me mostra o nome de Radharani, diante de Prabhupada alguém perguntou, cadê o nome de Radharani no Srimad Bhagavatam? Da onde você fala sobre ela? Procure no Bhagavatam, não está escrito, tem 18 mil versos lá, o nome dela não está lá. Mas o nome de Radharani está lá de maneira escondida. Anayaradhitanunam, neste verso. Se você puser questões depois de ouvir o Brihad Bhagavatamrita, então algo não foi encontrado no Shastra. O que o Sanatana Goswami disse? Sanatana Goswami disse um Siddhanta fantástico. Depois de matar Kamsa, Krishna voltou de Mathura foi até Vrindavana. Sanatana Goswami escreveu isso. Ele escreveu. Você vai procurar no Padma Purana, no Bhagavatam, não tem lugar nenhum escrito isso. Da onde que ele tirou? Pergunta para Sanatana Goswami, da onde você tirou isso, então? Cadê as evidências da escritura? Você vai fazer essa pergunta para Sanatana Goswami? Você vai perguntar para ele? Pergunta para ele. Não seja tolo. As pessoas são tolas. E são tão tolos que não entendem os associados do Senhor. Eles não conseguem entender. Se você fizer uma pergunta como essa, Shrida Swamipada poderia comentar o Srimad Bhagavatam. Por que ele glorifica Ramachandra desnecessariamente? Perto do Ramnavami, eu vou discutir isso. No ano passado eu prometi que eu ia falar sobre esse ponto. Eu me lembro, está tudo guardado aqui na minha cabeça. No ano passado eu prometi. Por que Shrida Swamipada quis glorificar Ramachandra? O que tem a ver isso com ele? Ele vai fazer um comentário do Bhagavatam, mas existe uma razão, você fez uma boa pergunta. Por quê? Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakura, Srila Vishwanatha Chakrabarti Pada, o comentador mais elevado teria feito um erro ao explicar este verso para Gauranga. Gauranga nunca foi para a floresta. Ramachandra quem vai exilado na floresta. Ramachandra vai exilado até a floresta. Por que você está dizendo que Gauranga foi exilado na floresta? Não está escrito isso em lugar nenhum. Aonde você vai explicar? Onde está escrito Panchatattva? Muitas pessoas fazem essas perguntas. E eu preciso de tempo para escrever e editar tudo isso, mas como eu vou conseguir? Você tem o direito de processar Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakura no tribunal. Você tem seu direito, vá lá. Você tem dinheiro, vá lá. Contrata um advogado. Da onde ele tirou essa chave? Não tem evidência nas escrituras. Da onde ele tirou? Por que ele chama Gauranga, fala de Gauranga como se ele fosse Rama? Vá lá perguntar. Vai. E vai, abra um processo contra Srila Vishwanatha Chakrabarti Pada. Vocês não entendem. Por que Mahaprabhu ficou muito bravo em determinada ocasião? Com Balabhacharya, por exemplo. Por quê? Qual foi a razão? Porque ele questionou, ele teve tanta audácia que ele quis dizer, ele quis jogar fora Shrida Swamipada. Disse, o meu comentário é melhor que o dele. Mahaprabhu ficou muito bravo. O quê? O quê? O que você quer dizer? Aqueles que não obedecem o marido, Swami, eu vou contar o nome deles na lista dos prostitutos, das prostitutas. Ele ficou assustado.
Mahaprabhu respondeu assim para ele: aqueles que não obedecem o Senhor, aqueles que vão transgredir a Siddhanta Vichara de Gauranga também, nós seremos jogados, nós queremos jogar fora hoje em dia Swarupa Goswami, Gauranga, todos eles. Um idiota de Vrindavana recentemente escreveu, eu escrevi 2 artigos para selar a boca dele, deixar ele, coloquei uma fita adesiva na boca dele, ele não vai poder abrir a boca mais. Entendem? As pessoas fazem afirmações absurdas. Um outro tolo também escreveu. Em 15 minutos eu respondi. Edita e publica. E a boca dele fechou para sempre. Entendem? Eu não sei o que ele era. Ele acho que ele era um policial, alguma coisa assim. Ele escreveu um comentário. E aí as pessoas começaram a comentar. Você é um Mayavadi, dando conselho para Baba Maharaj. Como você ousa? Você é um Mayavadi, alguém escreveu para ele. Maharaj, me escreveram. Ao dar esse conselho para Baba, você vai esclarecer esse ponto. Então todos os comentários vieram de diferentes lados. Começaram a vir. Ele estava querendo me dar um conselho? Como uma mulher que acabou de casar, eu posso cobrir o rosto com o véu e sair correndo? Eu vou deixar o Guru Varga ser insultado? Você acha que eu vou me comportar dessa maneira? Você é uma nova esposa. Você pode sair correndo, ficar com medo. Mas você quer coletar dinheiro, não é? Senão, esse é o seu seva principal? Esse não é um problema para você. Mas quando alguém pergunta sobre Shanta Maharaj, você não responde. Não. Eu vou dar licença, eu preciso sair daqui. Os Kapat Sannyasis fazem isso. Da onde você veio? Sim, ok. Você pode ficar aqui. Hoje nós temos que falar sobre Balarama Tattva. Mas a minha saúde está muito ruim, eu vou embora. Entendeu? Dessa maneira as pessoas querem deixar de defender o Guru Varga. Eu falei para esses tolos, não venham até mim. Então, dessa maneira, de diferentes lados, as pessoas sabem que tal pessoa é um capato, um trapaceiro. Então, na época de Bhakti Bala Bhartita Goswami Maharaj deixou o corpo, ele expressou como se fosse um fantasma. Todo mundo sabia que era um fantasma. Ele foi até Rambhadracharya e abraçou seus pés e chorou. E Rambhadracharya estava cego já. E ele falou, quando ele me abraçou a perna dela, ele falou, dá um lado para ele. Ele entendeu imediatamente que era um trapaceiro, mesmo cego. Ele foi lá, em Triveni Shangam, em Kumbh Mela, numa tenda do Kumbh Mela. Esse homem foi até lá. Ele entrou e pegou nos pés desse grande sadhu. Mas esse sadhu estava cego, mas mesmo cego ele viu que ele era um trapaceiro. Ei, dê um lado para ele e leve ele embora. As pessoas conseguem entender quem é capaz, quem é genuíno. Os devotos puros conseguem. Então, dessa maneira, Mahaprabhu ficou muito bravo com Balabhacharya. Ficou muito bravo, porque Balabhacharya quis desrespeitar o comentário de um devoto puro. E de uma outra vez ele foi e disse, Prabhu, eu escrevi um comentário sobre os santos nomes, se você, por favor, puder escutar. E o Senhor respondeu, eu não sou qualificado, eu não posso entender. Eu não entendo, você vai para outra pessoa e lê para outra pessoa. Eu só sei Nandanandan Krishna e Yashodanandan Krishna. Só isso eu sei. Só essa é a única explicação que eu sei, eu não preciso ouvir mais nada. Porque Mahaprabhu sabia que tal pessoa queria expressar o próprio falso ego, de novo. Ele queria provar que ele era um grande acharya. Não leia isso. Então, se um tolo fizer essa pergunta,
Eu posso levá-los em diferentes locais para explicar para eles tudo isso. Eu tive a associação de grandes acharyas. Ramanandi Sampradaya, Ramanuja Sampradaya, Ramani Baba. Eu posso mostrar para você a foto dele, era um Siddha Mahatma. O Ramayana escorria nas veias do corpo dele. Eu tenho uma fotografia dele. Eu fui até lá para consultá-lo sobre Rama Tattva com ele. Porque na nossa Sampradaya, se você perguntar a mim, eu só tenho um Ramayana. Eu li o Ramayana quando eu era jovem, quando era criança. Mas eu não posso cultuar o Ramayana, eu tenho muito seva para fazer. Então, o comentário do Ramayana também não está comigo. Então, Shrida Swamipada escreveu um comentário do Bhagavatam. Um outro devoto quis fazer um comentário sobre Shrida Swamipada. Entende? Esse comentário é possível você comprar em Vrindavan, ele é um monte de volumes. O Shrida Swamipada escreveu esse comentário. E sobre o comentário dele, um grande devoto, que tinha grande respeito por Shrida Swamipada, ele escreveu um comentário do seu comentário. Então a minha questão é, qual comentário eu vou aceitar? Não sei se eles podem ouvir o que eu estou dizendo ou não. Suponha que alguém faça uma pergunta. Maharaj, existem 18 diferentes comentários do Bhagavatam. Qual é o comentário mais autêntico? Se alguém me perguntar, 18 diferentes comentários no Bhagavatam. Shrida Swamipada escreveu de uma maneira, Bir Raghav escreveu de outra maneira, Madhvacharya escreveu de outra maneira. Aquele escreveu isso, esse escreveu aquilo. Até o nosso Chaitanya Bhagavat, se você abrir, e o Chaitanya Charitamrita, se você abrir exatamente agora, eu posso mostrar que Vrindavan Das Thakur Mahashaya escreveu que Dandabanga, a Danda quebrada de Mahaprabhu, foi jogada num específico rio, e alguém falou que era em outro. E houve uma grande briga por conta disso. Ele está falando sobre a guia de Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Então, como que foi desviado isso? Dessa maneira, a alma condicionada cai. Nosso Guru Varga nos ensina. Os dois são verdade. Como? Como pode ser verdade? Chandrabhaga ou Subhangi Nadi? Então, numa kalpa, numa era acontece num rio, outra era é jogado no outro rio. E Vrindavan Das Thakur viu uma das lilas e o outro Vrindavan Das Thakur. E Krishna das Kaviras viu outra lila. Então, escreveu em Kalyadaha. E vocês não conhecem essas direções. Eu fui até lá e eu caminhava pelas florestas, perto de Tapavan. Perto de Tapavan. Então, se alguém... As pessoas que falam dessa maneira devem ser almas caídas, porque eles escrevem tolices. Muitas coisas, incontáveis. Uma por uma eu poderia mostrar. Então, Bir Raghav escreveu de uma maneira, Madhvacharya escreveu de outra maneira, Ramanujacharya escreveu de outra maneira. Quem eu posso aceitar? Qual é o ponto? Qual é o Siddhanta? Eu deixei para vocês esse Siddhanta, eu já disse ele. Se houver um grande diamante como Kohinoor, o maior diamante do mundo, que foi roubado pelos britânicos da Índia. Roubado. Se eles confessam ou não, não é um problema. Você pode roubar e dizer que era seu. Você, como um bandido, pode falar o que você quiser. Você cometeu um erro, por que você não devolve? Um ponto. Toda a solução seria resolvida. Você pode dizer, eu fiz um erro, ok? Foi um erro deliberado, eu sei, tocando no Bhagavatam. Eles não podem tocar.
esse diamante foi roubado, você diga que ele veio para lá, mas se alguém dissesse a verdade absoluta, se você tem medo de ser punido por dizer a verdade absoluta, isso não é bom. O mundo inteiro deveria cuspir no seu rosto se você tem medo de dizer a verdade absoluta. Isso não é bom. Você precisa confessar a verdade, confessar que você fez um erro. Então, de alguém amanhã, as pessoas vão ficar sabendo, hoje ou amanhã. Então, é como um diamante. Se você está no norte, ou no noroeste, no leste, em qualquer ângulo que você observe esse grande diamante, você vai ver que ele é verde, ou que ele é azul. Não, não é verde, é azul. Não, vermelho, eu estou vendo vermelho, não. Eu estou vendo outra cor. Dessa maneira as pessoas podem brigar. Se você aceita esse tattva como de um diamante, Rama Lila ou Krishna Lila, de diferentes pontos, os devotos puros que estão nessa plataforma do amor, da relação de amor com Krishna, de diferentes ângulos, eles podem descrever a mesma coisa. Pois o tattva é infinito. O tattva é o infinito. Então, se você não entender que esse tattva está lá, é porque esse tattva é infinito. Então, em alguma outra Brahmanda, em algum outro universo, aquela lila foi diferente. Por que vocês querem brigar? Por que você quer brigar? Então, se alguém tem um senso comum, não como um senso comum, um mínimo, uma gota de senso comum, essa pessoa deveria entender que Ramachandra precisa de um pretexto para ir para a floresta. Então, algo acontece. Ramachandra, ele quer um motivo para o qual ele possa ir para a floresta, para fazer seus passatempos. O Ramayana é um passatempo na floresta. Vai tudo acontecer na floresta, ele vai encontrar Ravana, vai raptar Sita, ele vai encontrar Hanuman, tudo mais. Se ele não fosse para a floresta, como é que o Ramayana iria acontecer? Esse é um significado de senso comum. Então, alguém tem que interpretar o papel de um vilão. Eu quero meu filho que se torne rei, e Rama tem que ir para a floresta. Eu posso abrir o Ramayana, não tenho comentário para que eu possa mostrar para vocês. Eu posso mostrar o Ramayana de Tulasidas Ji. Lá está escrito, Ramachandra volta de uma longa distância. Ele pergunta, ó mãe Kaikeya, porque Ramachandra estava no colo de Kaikeya em um determinado momento, quando ele era criança. Por muito tempo ele ficava no colo dela. Eles tinham uma relação muito próxima. A mãe de Ramachandra é Kaushala, mas o tempo todo ele ficava no colo de Kaikeya. Agora entendam, um senso comum, se alguém tem um amor tremendo por Ramachandra, que é o símbolo da verdade absoluta, como é que essa mãe poderia manipular essa decisão para dar dor a este filho? Até seu irmão Bharata, ela era a mãe de Bharata, Kaikeyi, era a mãe de Bharata, do quarto irmão de Rama. Então, Bharata ficava longe, mas Rama ficava com ela. Sempre ele estava no colo da mãe Kaikeyi, a terceira esposa do seu pai. Está escrito isso em todo o passatempo. Então, essa mãe que adorava Rama, o coração dela era inquebrável. Então, como e quando ela poderia pedir que Dasarath exilasse Rama? Ah, você, por favor, exile Rama na floresta. Como seria possível? Então, até o senso comum não poderia dizer que isso foi dessa maneira. Existe uma lila secreta ali. Então, o Ramayani Baba de Ayodhya, ele ficava em Varanasi às vezes. Muitas vezes eu o encontrei para esclarecer todo o Rama Tattva, todo o Siddhanta Vichar. Estou sentado no Vyasasana. Ele me dava pranami, me dava roupas, tecidos. Eu era um mendigo, não tinha nada. Ele me dava pranami, não porque eu fosse um grande macaco. Pranami é doação. Eu não queria provar que eu era. Isso era a regra. Ele tinha essa etiqueta. Ele me dava panos, doces.
alguma doação, eu sentava aos pés de lótus dele. E ele disse, eu fui visitar o local de nascimento de Gauranga Mahaprabhu. Eu fui até a sua Chaitanya Mata, ele falou, eu andei por Navadvipa, ele é cheio de amor, ele era cheio de amor. Eu ouvi muitas coisas dele, entende? Então, Rambhadracharya, alguém escreveu coisas sujas sobre ele, Rambhadracharya, daquele que construiu o Ram Mandir, o templo do Sr. Rama principal. Alguém falou mal dele. Imediatamente alguém disse, veja, Maharaj, ele falou isso, e eu dei uma resposta verbal. Você viu? Com uma foto eu publiquei. Então, com certeza, eu não vou jogar o meu Gaudiya Siddhanta. Tome cuidado. Pela inspiração de Rishikesh Maharaj e outros devotos, eu costumava ir como um espião no caminho dos Sahajias, observar o que eles estavam fazendo. Eles pensam que eu não estava fazendo nada. Estava observando o que eles estavam fazendo. Então, homens cheios de colares e pulseiras. Um homem vestido como Masaki. Eu fui até Baranagar. E eu fui lá. Eu ia disfarçado. Eu ia e ficava sabendo do que eles faziam. Essas foram as bênçãos do meu Guru Maharaj. Quando eu vim, naquela época, todo o nosso Guru Varga, a maioria do nosso Guru Varga, eu tive a associação deles. E todos eles falavam suas experiências pessoais, e eu me lembro de todas, eu sei. Então alguém vai falar, da onde você recebeu que Koikeya fez isso como um jogo com o Rama, ela fez isso combinado. Então, prove para mim, cadê o nome de Radharani então? Se não existem lilas secretas, onde está o nome de Radharani no Bhagavatam? Então, Maharaj está dizendo que as pessoas da Gaudiya Mata vão questionar determinadas coisas, e ele põe como argumento o fato que o nome de Radharani não está no Bhagavatam. Então, muitas coisas existem que não estão escritas nas escrituras, que não estão escritas diretamente no Bhagavatam, como o Brihad Bhagavatamrita, por exemplo. No Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, ele escreveu que Bhagavan Shri Krishna veio com Balarama até determinada localidade. Então, quando o Senhor Supremo, ele mandou quem? Uddhava, para encontrar uma solução, para dar uma consolação às gopis. Mas quando Uddhava voltou e disse, não tem solução, não tem solução, a única solução é você. O que você quer dizer? Não existe substituto para você. Elas não querem ouvir, elas não querem falar de ninguém, só de você. Elas precisam de você. Não existe outra alternativa. Uddhava diz isso para Krishna voltando do encontro com as gopis. Então, Sanatana Goswami escreveu esse comentário, que Balarama e Krishna foram até Vrindavana para dar vida aos Brajavasis. Eles estavam quase morrendo, na beira da morte, para revitalizá-los. Porque a vida e a alma deles é quem? Krishna. Se você der ornamentos, joias, o que quer que fosse para eles, veja, uma vez, como se fosse uma mãe, a minha própria mãe. O meu irmão pequeno morreu. Ela chorava sem parar, meses após meses, como uma louca. Como se ela tivesse totalmente enlouquecida. Minha própria mãe, eu vi isso. Então, o que outro exemplo eu poderia dizer? Esse meu irmão tinha uma tilaka marcada vermelha na testa, ele era dourado. E no horóscopo, um pandita disse, dançou Gauranga, Gauranga. O nome do meu pai era Gauranga. Gauranga, agora você é pai de uma grande alma. E depois disso, alguém matou ele. Ele foi morto. Por ciúme. Essas coisas acontecem. Então, quando esse bebê se vai, quando um bebê se vai, um bebê pequeno, você vai dar o que para a mãe? Dinheiro, joias, doce? Ela vai querer? Qualquer mãe vai querer? Vamos tentar levá-la para ver um filme do cinema ou mostrar alguma coisa na internet para ela mostrar o pessoal dançando? Ela vai jogar fora tudo isso. Jogar fora esse celular. Então, essa é a condição. Aqueles que estão escutando,
Eles podem fazer uma pergunta para Thakuraji, para Ramani Baba se foi, mas eles podem perguntar Rambhadracharya. De qualquer maneira, se você esperar, se você me der 6 meses de tempo, eu posso me lembrar. Eu posso encontrar com eles se você não quiser ir perguntar. Porque não existe um comentário escrito. Então, se você me der tempo, qualquer que eu estou dando o argumento, um Siddhanta é suficiente, mas se você não quiser obedecer, espere e me dê tempo. Depois de Kartika eu irei lá, encontrarei com eles e trarei as respostas. Porque eles estão sempre ensinando sobre o Ramayana. Se você falar sobre o Chaitanya Mahaprabhu, para mim eu posso dar detalhes. Mas eu não posso pronunciar Siddhanta equivocado. Siddhanta equivocado não pode passar pela minha língua. Gurudev Prabhupada confirma isso. Então hoje é um dia maravilhoso. Nós devemos celebrar esse dia com doces e cores. Muito bem. Mas a cor deve tocar o nosso coração. Não jogar poeira colorida do lado de fora. Isso é kama. A cor, festival da cor, significa que a cor deve tocar o nosso coração. Como diz essa canção de um grande devoto. Krishna, Radharani e todos os golpes, a cor deles não é como a sua. Você é sujo, você quer cobrir o corpo de uma mulher de cor. Isso é uma relação sexual passiva. Mas a brincadeira das cores de Radha Krishna é totalmente transcendental. E você quer imitá-la com suas sujeiras. E você pode receber todas as respostas. Sem dar respostas, é muito difícil. Eu nunca fiquei sem dar uma resposta perfeita. Se eu ficasse sem dar a resposta perfeita, eu deveria deixar essa Vyasasana. Eu não sou um homem capaz de fugir, eu não vou fugir, mesmo que você queira me matar. Então, nesse ponto, eu preciso parar, porque muitas pessoas estão me esperando no centro de Bengali novo. Então, o verso com o qual eu comecei, eu não pude explicá-lo, um dia eu explicarei. Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyad Manaso Mahasabam Tadeva Sokarnava Soshanam Nivnam Jaduttama Sloka Jaso Anugiyate Vanchakalpadrosika Pasindave Patitanang Pavana Bhavishnavyo Jai Srila Madhavendra Puripad Ji ki Jai Chandan Jatta Mahamahasab ki Jai Anantagiri Vishnavindra Gaur Premanande.